Virem aqui, né? Nós queremos então apresentar. A nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não batiza crianças, né? Nós fazemos o quê? Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus, que está lá em Lucas 2:22, que diz assim: passados os dias da glorificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, o que acontece? Jesus ele foi batizado quando ele tinha 30 anos de idade. Venha também, você também é convidado, com certeza. Imagina, né? Então Jesus ele foi batizado já com 30 anos de idade. E nós fazemos aquilo que Jesus fez, ou seja, quando ele é novinho, a gente apresenta a criança ao Senhor. E depois, quando for grande, ela será batizada, porque nós entendemos que o batismo é o batismo de arrependimento, ou seja, a pessoa se arrepende e, como um sinal externo de algo interno que aconteceu nela, ela é então batizada, ela decide descer as águas do batismo. Então, a nossa igreja age desta forma. Eu tive 2 batismos, né? Porque quando eu era pequenininho, eu era católico, eu fui batizado pelo padre, e depois, quando cresci e entendi o batismo, fui batizado nas águas, lá em 1991. Mas está aqui, dormindo, gostoso, né? Que coisa linda. A Maísa, ela é um milagre de Deus. Nós queremos então apresentar a Maísa ao Senhor. A Maísa é um presente que Deus deu ao Douglas e à Larissa, de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Há algum tempo eles vinham tentando, né, ter um filho, ter uma filha, e não acontecia. E eles fizeram um propósito com Deus, e Deus os abençoou. E pouco tempo depois nasceu a nossa linda Maísa, né? Então nós vamos apresentar a Maísa ao Senhor. Estão aqui os padrinhos que ficam responsáveis por ajudar a criar a Maísa nos caminhos do Senhor. Amém? A Maísa ela é um milagre de Deus. Deus tem um propósito, um projeto para a vida dela. Ela é um plano de Deus. A Maísa é um plano de Deus, né? Quando a gente nasce, Deus já tem um plano para cada um de nós, e Ele tem um plano para a vida da Maísa. Nós sabemos disso. Só que a Maísa não pode ficar sozinha. Ela precisa da ajuda da família, ela precisa da ajuda dos padrinhos, ela precisa da ajuda dos avós, né? Que também estão aqui. Ela precisa de toda a ajuda possível, porque a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for grande não vai se desviar. Então nós precisamos criar a Maísa nos caminhos do Senhor, para que ela possa exercer plenamente todo o potencial que Deus planejou para ela, ela possa exercer estando na presença de Deus, né? Eu sempre falo para os pais: olha, se você não quer vir na igreja, venha pelo menos por conta dos seus filhos, venha por causa dos seus filhos, venha para você criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você não gosta da igreja, faça um esforço, venha e traga os seus filhos. Por quê? Porque o mundo aí fora está terrível. Se nós não trazendo os nossos filhos para a igreja, criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, já é difícil, porque o mundo aí fora é terrível. Você imagina se nós não criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, fica mais difícil ainda. Amém? Quero convidar o Jamil para vir aqui um pouquinho. Jamil, você vai me ajudar. Segura aqui um pouquinho. Glória a Deus. Vamos ver agora que eu sou vovô, estou um pouquinho mais acostumado. Amém? Eu convido você a ficar em pé, estender as suas mãos aqui para frente. Amém? Amém? E nós vamos então apresentar a Maísa ao Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida da Maísa, Senhor. O Douglas e a Larissa se alegram muito pela vida dela, mas nós também, como igreja, nos alegramos pela vida da Maísa, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito na vida dela, sabemos que o Senhor tem um projeto para a vida dela, e sabemos que ela é um presente de Deus para a família e também para a igreja, Senhor. Nós agora apresentamos, consagramos a Maísa ao Senhor, entregamos ela aos seus cuidados, Pai. E como família, como padrinhos, como igreja, nós seremos cuidadosos em ajudar a Maísa, Senhor,
nos seus caminhos, em levar a Maísa para os seus caminhos, em ensinar a Maísa os seus caminhos, Pai. Como família e como igreja, Senhor, nós nos comprometemos a isso, Pai. E nós queremos te agradecer, consagrar a vida da Maísa ao Senhor e pedir que a sua bênção repouse sobre ela durante toda a sua vida, Pai. Que ela cresça sob o seu cuidado, sob a sua proteção, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós abençoamos a vida da Maísa, consagramos ao Senhor, entregamos ela, a família, os pais, entregam ela ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém, Senhor. Você pode cantar conosco na vontade de Deus? Glória a Deus, você pode se assentar. Eu quero entregar então para o Douglas, para a Larissa, né? O certificado de apresentação da Maísa. Aqui está escrito assim, ó. Certificamos que Marisa Mil de Lima, Marisa Mil de Lima, nascida em 18 de maio de 2023, filha amada e esperada de Douglas César de Lima e Larissa Silva Mil de Lima, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22, no dia 23 de junho de 2023, na IEQ Pai e Filho. Amém? Aplauda ao Senhor, oh, glória a Deus, aleluia! Santo, santo é o nosso lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês, obrigado. E eu digo obrigado pela honra, pelo privilégio de apresentar a Maísa ao Senhor, né? É sempre uma honra e um privilégio. E a família também, que Deus abençoe os avós, né? Que Deus os abençoe com esse presente tão lindo que vocês receberam, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver Salmo 127, versículo 3. Já que estamos falando de filho, já que estamos falando de criança, vamos ler Salmo 127, versículo 3. Já que estamos no culto da família, nós vamos falar sobre o Salmo 127, versículo 3, e também vamos falar um pouquinho sobre o início da família. Salmo 127, versículo 3. Está ali já não? Não ainda? Já então, beleza. Como eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir, o meu combinado com a Marley é assim, ó, a resposta tem que ser sim ou não. Vocês falam, eu não entendo. Está ali, sim ou não? Sim. Amém. Então tá bom, então está ali. Glória a Deus. Salmo 127, versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Feche os seus olhos, fala com Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor está conosco. O teu Espírito Santo está conosco. E agora nós pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir, coração para obedecer a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Primeira coisa que eu quero te dizer, quando a gente lê aqui o Salmo 127, verso 3 e 4, e o 5 especialmente, diz assim, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. No 4 ele fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que é você encher a sua aljava de filhos? O que era a aljava? Era aquele lugarzinho onde as flechas eram colocadas. Então ele diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor, que você deve encher a sua aljava deles, e eles são como flechas. Então o flecheiro, ele carregava as flechas na aljava.
algo que ficava aqui nas costas dele e ele tirava para tirar, ok? Aí você fala assim, mas eu não tenho filhos, pastor. Eu tenho poucos filhos, né? Eu tenho um filho só, eu tenho 2 filhos, né? E aí fala para encher o jabo. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não está falando apenas de filhos naturais. Deus está falando também de filhos espirituais. É lógico que a família foi criada por Deus. É lógico que a família é plano de Deus. Mas o que Deus está falando aqui é a respeito de filhos espirituais também. Não apenas filhos físicos, não apenas filhos da sua carne, mas também filhos espirituais. Porque nós somos chamados por Deus para levar o Evangelho a toda criatura. Essa semana eu recebi uma mensagem maravilhosa. Ainda não compartilhei com a Marlene, porque na verdade eu acabei de lembrar dela durante o louvor. Eu recebi uma mensagem de uma menina. Hoje ela já é uma moça, já é uma senhora. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava me dando um presente de aniversário antecipado. Meu aniversário é em setembro, né? E ela falou assim, não, mas eu estou te dando um presente de aniversário antecipado. E eu falei assim, muito obrigado, eu fico até comovido e emocionado por essa homenagem, por você lembrar de mim, né, me dar um presente antecipado assim. Ela falou, sabe por quê? Porque isso é um pouco do que eu posso fazer pelos 27 anos de dedicação que você e a tia Marlene têm dedicado a mim. É uma menina, uma jovem, ela não é aqui da nossa igreja, ela é lá da primeira igreja. Mas ela me disse isso e eu fiquei tão feliz. Eu falei, olha só, já fazem 27 anos que nós investimos na vida dessa menina. E ela reconheceu e mandou-me um presente de aniversário antecipado, né? Essa semana foi uma semana tão atribulada para mim. No culto de quinta-feira eu contei toda a tribulação que eu passei essa semana. E ela me mandou essa mensagem na quarta-feira, à noite, né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, estava precisando ouvir algo assim. Então a gente tem muitos filhos espirituais. E é importante que você os tenha. E você precisa encher deles a sua aljava também. Se a gente voltar lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, a gente vai ver a criação da família, né? Gênesis 1, 27 e 28. De novo, não ensino não, tá? Agora que estiver ali, você diz sim. Sim, glória a Deus, amém. Já está lá então. O meu colocador de versículo está rápido ali hoje, né? Salmo 1, 27 e 28, Gênesis 1, 27. Diz assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, a família é a primeira instituição criada por Deus. Quando Deus planejou essa terra, quando Deus planejou o ser humano, Deus planejou a família. Porque é através da família que nós somos criados, somos protegidos, somos ensinados, aprendemos o que é o amor, porque Deus nos ama, mas nós somos amados pela nossa família. Na nossa família, a imagem e semelhança de Deus ela é manifesta. Se nós temos pais que nos ensinam, que nos trazem para os caminhos do Senhor, a imagem e semelhança de Deus é manifesta nas nossas vidas. Então, a primeira instituição criada por Deus é a família. E a família também é o primeiro projeto missionário de Deus. Por quê? Porque se você tem filhos que foram criados no caminho do Senhor, você vai poder fazer com que esses filhos ensinem a outros filhos que não foram criados nos caminhos do Senhor, que não tiveram a sorte que você teve de ser criado por pais que te levaram para os caminhos do Senhor. Então os teus filhos podem alcançar outros filhos que não tiveram a mesma sorte que você, que não tiveram um pai e uma mãe que os ensinaram, que os levaram aos caminhos do Senhor e ensinaram que acima de tudo eles têm um pai nos céus. Porque o projeto de Deus de família nos inclui. Eu sou o filho de Deus, você é filho de Deus. Eu estava falando ainda hoje de manhã isso com o meu cunhado e minha cunhada, né? Nós tomamos um café com eles. Eles estão numa igreja, numa outra igreja. E nós estávamos dizendo para eles assim, o maior trabalho que a gente tem é
convencer as pessoas de que elas são filhos e filhas de Deus. E que por serem filhos e filhas de Deus, elas não precisam andar pelo mundo como mendigos. Não precisam andar pelo mundo pedindo as coisas, mendigando as coisas. Não, você tem um pai que é rico, que cuida de você, que te ama. O que você precisa é reconhecer isso, que você é filho dele. E que basta você buscar nele, e ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai te abençoar. Ele é um bom pai. A gente vive cantando aqui a canção, né? Deus, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. E às vezes nós não nos posicionamos como filhos. Nós não entendemos que nós somos filhos. E por não entender, não ter essa identidade de filho, não entender a nossa identidade como filhos de Deus, a gente fica por aí sofrendo na vida. Você precisa entender que você é um filho de Deus. Você está na família de Deus. Deus quis ser seu pai. Deus chamou você para a família dele. Jesus é o seu irmão mais velho. E pela adoção nós estamos todos na família de Deus. E precisamos cuidar da nossa família. Você sabe por que o diabo ataca tanto as famílias? O que a gente mais vê nas famílias? Desestruturadas. Marido brigando com a mulher, pais brigando com os filhos, filhos brigando com os pais, irmãos brigando com irmãos. Por quê? Porque a família está desestruturada. Porque o diabo ataca a família. Porque a família é o primeiro projeto de Deus. É a primeira instituição criada por Deus. E o diabo quer destruir isso. Nós temos que tomar essa consciência. Tomarmos uma posição. Cuidarmos da nossa família. Colocarmos a nossa família na presença de Deus. Criarmos a nossa família na presença de Deus. Eu já contei para vocês, né? O que aconteceu comigo há um tempo atrás, eu acho que 1 mês, 2 meses atrás. Eu vinha vindo para a igreja, um dia que eu vinha vindo sozinho. E eu passei numa esquina, tinha uma mocinha, uma garotinha, devia ter um pouco mais de 15 anos, fumando na esquina. E eu pensei assim, quem ensinou essa menina a fumar? Alguém ensinou essa menina a fumar. Alguém a influenciou. Alguém fez isso. E se nós não tivermos a posição de influenciarmos para o bem, as pessoas vão influenciar para o mal. A Bíblia diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós precisamos ser multiplicadores do bem. O mal está aí fora. Você liga a televisão, você abre a internet, você vê o que? Violência, roubo. Mas nós temos que fazer o que? Nós temos que nadar em direção contrária, nós temos que nadar contra a correnteza, nós temos que ir em direção contrária, nós temos que multiplicar o bem, nós somos multiplicadores do bem. Quando a gente faz isso, Deus está conosco e Deus nos abençoa. Então nós precisamos entender dessa forma. Em Jesus nós podemos resgatar o propósito original da família. Vamos buscar em Jesus um projeto para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Deus pode restaurar. Eles são os nossos primeiros discípulos, os nossos filhos. Dá trabalho? Criar uma criança dá trabalho? Dá trabalho. É caro, Leandro? É caro. Ainda mais porque tem 2 meninas, né? E 2 meninas com cabelo grande ainda, imagina. Só de shampoo que vai naquele cabelo das meninas, né? Não é fácil criar meninas. Não é fácil criar meninos. É caro. Mas a melhor coisa que você pode fazer é ver os seus filhos criados nos caminhos do Senhor, se transformando em homens e mulheres de Deus, em bons pais, em bons maridos, em boas esposas. Amém? Amém. E a gente só consegue isso, né, Patrícia? Nos caminhos do Senhor. A gente só consegue isso restaurando o projeto original de Deus na nossa família. Através dos nossos filhos nós podemos ampliar o reino de Deus e ter ainda mais trabalhadores para a seara. Qual é a maior alegria de um pai ou de uma mãe? Né, Valdete? É ver o filho trabalhando na obra do Senhor. É a maior alegria quando eu vejo o Felipe trabalhando, vejo a Jussiane trabalhando e vejo todos os outros filhos que Deus me deu, a Alissa trabalhando, a Lu trabalhando, né? O Maicon trabalhando, hein, Maicon? Oh, glória a Deus! A Josi trabalhando, todos os filhos que Deus me deu, né? Todos vocês, filhos que Deus tem me dado. É uma
uma alegria você ver os seus filhos trabalhando na seara do Senhor. É para isso que a gente os cria, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. E sabe por quê? Porque a gente é egoísta? Não, porque a gente sabe que o melhor lugar para eles estarem é na presença de Deus. A melhor coisa que pode acontecer para um filho ou para uma filha é ser criado nos propósitos de Deus, é exercer todo o potencial que Deus colocou na vida dele. Deus tem um potencial para cada um dos nossos filhos e das nossas filhas. E quando eles exercem plenamente esse potencial, a gente fica feliz, porque eles também só serão plenamente felizes se cumprirem aquilo que Deus criou, né? Aquilo que Deus projetou para a vida deles. Amém? Amém. E a última coisa que eu quero falar para vocês a respeito de família é que os filhos são uma recompensa de Deus para nós. Quando a Bíblia fala que os filhos são como uma herança é recompensa, né, Paulo? Os Paulos. Os filhos são uma recompensa para nós. Os filhos são uma alegria para nós. Né? Então, e os netos, então, nem se fala, né? Quem tem neto aí, levanta a mão. Glória! Neto é a maior delícia do mundo, né? Os filhos são uma alegria para nós, mas o neto é muito mais ainda. Né? Aqui o netinho, aqui, ó, no colo da Marley. Os netos são uma delícia maior ainda. E você vai ver os filhos dos seus filhos e os netos. E você pode ver, não somente ver eles, filhos da sua carne, como seus filhos espirituais, o que muito nos alegra. Essa menina que mandou essa mensagem para mim essa semana, ela está trabalhando, ela trabalha no departamento de ensino da primeira igreja, ela é uma profissional liberal, ela trabalha, ela tem a empresa dela, e ela trabalha no departamento de ensino da primeira igreja. E eu vejo que no ministério dela, ela dando aula lá na primeira igreja, está uma continuação do meu ministério também. Amém? Quando eu vejo a Lu dando aula para as crianças, ou dando aula na escola bíblica, como ela faz aqui às vezes, daqui 2 semanas a gente volta na nossa escola bíblica, domingo que vem não tem mais outro, já tem. Eu fico feliz porque é uma extensão do nosso ministério, do meu ministério. Quando eu vejo a Josi cantando aqui, é uma extensão do meu ministério. Tudo bem que ela canta afinado, e eu, se fosse cantar, cantaria desafinado, né? Não tem problema, mas Deus sempre aperfeiçoa as coisas, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Amém? Amém. Então, família é um projeto de Deus. Na verdade, Deus colocou para mim uma série de palavras a respeito de família. Conforme os domingos forem caminhando, eu vou falar. Hoje eu queria dar um aspecto geral a respeito de família, mas numa próxima oportunidade eu quero falar sobre o papel do homem, o papel do pai, e depois de uma outra oportunidade, não sei se eu vou falar sobre o papel da mãe, ou se eu vou pedir para uma mulher falar sobre o papel da mãe, mas eu vou pedir para alguém falar sobre o papel da mãe na família também. Mas numa outra oportunidade eu quero falar sobre o papel do pai. Amém? E agora eu queria orar por você. Nós falamos sobre família, falamos que família é o primeiro projeto de Deus, que família é onde nós vamos receber amor, aceitação, onde nós vamos aprender quem é Deus, nós vamos aprender a ser aceitos, vamos desenvolver o nosso potencial na família. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Pais que ajudam os filhos a desenvolver seu potencial e pais que não ajudam, né? Mas não importa. Infelizmente, eu não tive. Eu tive mães, né? Eu tive mães amorosas. Meu pai, vivi longe dele a vida toda. Mas eu tive mães amorosas, a minha avó, a minha mãe, meu avô. Meu avô faleceu muito cedo, eu era muito jovem quando meu avô faleceu, mas a minha avó e a minha mãe foram muito amorosas comigo. Mas eu sempre falo para os meninos, eu não tive ninguém que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, me ensinasse essas coisas a respeito do reino de Deus. Então, hoje a gente tendo a oportunidade de ensinar aos nossos filhos, é muito importante que a gente ensine. E o fato de não ter sido ensinado não me exime de ser um filho de Deus, de reconhecer a Deus, de buscar a Deus, de
saber que eu sou amado e aceito por Deus, como diz a Marley sempre, eu tenho um Pai no céu. Eu posso não ter um Pai na terra, mas eu tenho um Pai no céu. E o meu Pai no céu não tem culpa se o meu Pai da terra não me criou como Ele gostaria que eu fosse criado. Isso não me exime de viver uma vida segundo a vontade de Deus. Eu não posso falar, porque meu pai não cuidou de mim, porque minha mãe não cuidou de mim, então eu vou viver uma vida miserável, reclamando de tudo, com pena de si mesmo, coitadinho de mim, porque meu pai não cuidou de mim, minha mãe não. Volta os teus olhos para Deus, que Deus é teu Pai. E Deus cuida de você. E Deus nunca deixou você sozinho. E Deus nunca vai deixar você sozinho. Amém? Então eu quero orar pela sua família hoje. Nós temos feito algumas orações aqui aos domingos, né? Nós temos orado por cura, nós temos orado por prosperidade, mas hoje eu quero orar pela sua família. Eu quero que Deus abençoe a sua família. Então eu gostaria que você, que quer orar pela sua família, que tem algum problema qualquer na sua família, qualquer necessidade que exista na sua família, eu queria que você ficasse em pé. E nós vamos orar pelas famílias agora. Você se colocasse em pé, para nós intercedermos pela sua família, para nós orarmos pela sua família, para nós abençoarmos a sua família. Amém? Glória a Deus. E eu vou dar um susto nela aqui. Eu quero chamar uma das minhas filhas para fazer essa oração. Lu, vem fazer essa oração aqui. Você mesmo, Lu. Uma das filhas que Deus me deu. Amém? Não é a minha cara? A Lu é uma filha muito especial para nós, né? E ela é do Ministério de Intercessão. Então eu quero que ela ore, faça essa oração pelas nossas famílias. Amém? E eu vou andar aí pelos corredores abençoando você, abençoando a sua família em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor.